Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas Hoje, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América, a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNILA, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Brasil. Aproveite. Estás escuchando el podcast Arquitecturas Latinoamericanas Hoy, un proyecto diseñado para mejor comprender y para promover la arquitectura de nuestra América, a partir de las actividades académicas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la UNILA, la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Disfrútalo. Boa tarde. Hoje nós vamos realizar uma entrevista com o nosso professor Thiago Lopes Ferreira, que atualmente leciona na UNILA e que é arquiteto e urbanista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui mestrado em Ciências Sociais, em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tem especialização em Arquiteturas de Terra pelo Laboratório Craterri. Também possui doutorado pela Universidade de Grenoble e em dupla titulação com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Bom, então para iniciar, obrigada, professor, por estar participando aqui conosco. A primeira pergunta que a gente quer fazer para você é como e quando começou esse interesse por arquitetura vernácula e pelo trabalho com a moradia popular, pois pelo que a gente estava vendo nos seus estudos, a gente percebe essa relação mais com a arquitetura rural e como foi essa migração da arquitetura rural para a arquitetura vernácula e qual é essa relação entre elas? Poderia contar um pouco para a gente? Boa tarde, moças. Prazer aqui com vocês. Bom, meu interesse pela arquitetura, tanto pela arquitetura de terra quanto pela arquitetura rural, começou na época que eu estava na faculdade. Na época da faculdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e mais ou menos na metade da universidade, do meu caminho lá, no curso da graduação, foi que eu comecei a ter contato, de um lado, com o que a gente ainda chama hoje, de trabalhar essa questão da bioconstrução. Então, eu comecei a ter contato com arquiteturas feitas de bambu, de terra, de madeira. Comecei a ter contato a partir daquele trabalho do arquiteto Johann von Engel, que escreveu aquele livro do Arquiteto dos Caos, como ele morava em Utibaé, no estado do Rio de Janeiro. Era mais próximo ali, comecei a ter contato. E comecei também a ter contato com a arquitetura rural a partir dos meus estudos do trabalho final de graduação, que foi feito dentro de um acampamento rural no estado do Rio. Foram duas entradas que eu descobri durante a minha graduação e que me fislou esse processo todo de lá, não larguei mais até hoje. Aí você me perguntou sobre a relação, das arquiteturas vernáculas com as arquiteturas rurais, que na verdade elas nascem nesse território, as arquiteturas, o processo de constituição desse campo que hoje a gente chama de arquitetura, de urbanismo, mas que está inserido dentro dessa dimensão humana e social da produção dos espaços, dos territórios. Tudo isso começa a aparecer justamente nesse território que hoje a gente não está dentro daquilo que a gente entende como cidade. A gente chama da não cidade, do rural, do agrário, do campo, para além então dessa configuração que a gente chama de cidade hoje. Então a gente vai encontrar um processo histórico da humanidade de produção dos espaços
o uso dos materiais, os elementos, né, encontrados nos locais da residência, né, das vivências, da sociabilidade desses diferentes grupos sociais, e se serviram, né, desses elementos, desses materiais encontrados localmente para produzir os seus espaços. Então, na essência, a produção dos espaços está ligada ao uso de materiais naturais, locais, né, constituindo os territórios justamente sociais, mas que não havia essa característica desse território que hoje a gente conhece como cidade. Acho que, assim, uma curiosidade é qual foi o ponto, assim, dessa construção de terra, né, assentamentos rurais que, tipo, chamou a atenção do professor, tipo assim, que te envolveu, digamos assim. Porque acho que tem muitos pontos, né, essa questão sustentável de materiais ou de uma forma diferente de pensar, de esquematizar, né, o processo da concepção de uma residência, assim, de uma vida, né, mesmo. O que foi que conquistou? Eu acho que aí tem a entrada da produção da habitação, né? Então, da entrada de você se descobrir arquiteto, encontrar a sua função social, encontrar seu caminho, despertar daquilo que te interessa, no campo de atuação, né? E aí é uma visão política, né? É uma articulação entre técnica e política. Você começa, você vai fazer uma escolha, por que você usa essa técnica ou aquela técnica? Você acha que essa técnica é mais correta. Então, por que você acha? Aí é uma compreensão, né, que você tem a partir dos seus valores, das suas compreensões de mundo, e aí você vai entendendo como é que vai se operacionalizando as relações sociais, e você vai escolhendo os caminhos, vai entendendo como deve aplicar. A gente fala de sustentabilidade, porque a gente quer fazer enfrentamento a uma outra produção não sustentável, por exemplo. Então, isso são escolhas, então isso é político. Então, a minha escolha por trabalhar com habitação popular, rural, é uma escolha política dentro dessa vida, dessas relações sociais que a gente está inserido, desse campo da discussão da questão do direito à habitação, da questão sobre qual cidade nós queremos, que projeto de cidade é esse, como estabelecer relações sociais duráveis a partir de valores comuns, de justiça, de respeito, enfim, isso é uma questão de como produzir, né? O que você vai fazer para contribuir com esse processo. E aí nele entra o como, né? As ferramentas, a arquitetura de terra, né? Que eu acabei mergulhando mais, né? E percorrendo esse caminho, foi para justamente me munir de instrumentos para poder fazer esse combate maior, né? Da construção das nossas relações sociais de produção, como a gente vai construir nossos espaços, territórios e tudo mais, das arquiteturas. E daí a terra, como bambu, como madeira, ela entra como material que se torna hoje, ela já era sempre, só que como ela foi perdendo espaço no seu uso, a terra, a madeira e o bambu eram materiais hegemônicos, todo mundo usava eles até a gente ser imerso pela produção ilimitada, né, desses materiais e componentes industriais, né, que aí emergiram e tomaram conta do mercado e hoje são hegemônicos, né, no seu uso. E aí a gente vê as cidades que a gente mora, vive, a gente abre a janela, olha essa cidade, é uma cidade que majoritariamente produzida a partir do uso desses materiais industriais, dentro de relações de produção capitalistas.
Enfim, e a Terra, então, ela adquire um outro caráter que ela não tinha necessariamente antes, porque antes ela não precisava fazer enfrentamento com outro modelo produtivo, com uma outra matriz produtiva. Então ela simplesmente era usada onde, nos biomas em que ela era disponível, que ela estava ali, e as pessoas então decidiam e desenvolveram, né, inteligências construtivas, sistemas construtivos múltiplos para poder utilizar o melhor ponto possível. Né? Então, hoje ela entra como uma alternativa ao modelo, né? A alternativa ao uso ilimitado e em abundância do concreto armado, do aço, de materiais que ultrapassaram o limite de uma composição, né? Na verdade, eles tomaram conta e a gente olha para a cidade e ela é basicamente feita com esses materiais, né? Originalmente. Então, a terra ela entra como uma possibilidade de ampliar o nosso campo de produção das cidades contemporâneas, de expansão das novas cidades, das cidades estabelecidas, a partir de uma nova matriz, um novo modelo, de pensar a produção dos espaços, né? Inserindo de novo, de volta, esses elementos que a gente sempre trabalhou, historicamente, ao longo de toda a história da humanidade. A madeira, de outra forma, a gente continua trabalhando, né? Só que esses materiais hoje se tornaram coadjuvantes do cimento, né? A madeira é mais utilizada, a madeira serrada para fazer escora, fazer forma para o concreto. A brita deixou de ser cantaria e virou, a pedra deixou de ser cantaria e virou brita para fazer concreto armado. O aço, embora a gente faça estruturas de aço, prédio e tudo mais, ele é abundantemente utilizado também no concreto armado, né? Justamente para fazer a armação do concreto. Então, a terra ela entra como um instrumento, né? Nosso objetivo não é a terra final, é usar a terra para produzir espaços de maior qualidade, onde a gente pode estabelecer outros tipos de relação no espaço. Eu estou indo embora, né? Falando. Mas tá ótimo. Tá bom, é bom ouvir. Eu acho que, inclusive, assim, se relaciona muito, né, com a nossa próxima pergunta, no quesito de que como que o professor vê essa relação da arquitetura de terra com a participação dos moradores no processo de concepção da residência, do viver, né, do construir, assim. E acho que também toda essa fala do professor traz assim, à nossa memória algo que a gente vai aprendendo no curso e que nos surpreende, que é como um material, uma técnica construtiva, ela muda completamente a intenção do habitar, do construir. Todo esse processo ele é completamente modificado, né? Isso é algo assim que com as disciplinas, né, de Schack, a gente vai vendo o quanto é realmente um material, é um posicionamento político, né? Ele traz muitas questões, traz uma visão, assim. Então, assim, a gente queria ouvir um pouco do professor de como essa relação, né, a terra ali como material principal, como técnica construtiva, acaba influenciando como essa relação com a participação dos moradores, assim, da população, né? Porque acho que perde também um pouco essa divisão entre o profissional e o morador, né? Vira algo muito mais harmônico, assim. Não sei se consegui me fazer entendida. Eu estou adorando ouvir vocês falando aí, eu estou achando que está fantástica essa construção do conhecimento. Então, a produção, né, da construção, da arquitetura, do espaço, do território, enfim, é uma produção social, por essência. É uma prática social, é uma prática coletiva. Coexiste uma construção indivíduo, né? Pode até ter um ou outro caso de um cara que não, eu vou fazer sozinho, aí vai lá e faz tudo sozinho, mas eu não sei nem aqueles vídeos, né,
redes sociais que às vezes uma pessoa fazendo a casa inteira sozinha, né, no meio da selva e tal, assim. Mas assim, essencialmente é uma prática coletiva, uma prática social, né? E sempre foi. A gente é que nasce e está inserido dentro de um momento histórico que essa prática é asfixiada, né? Ela é sufocada, embora ela ainda aconteça. Porque qualquer construção tem que ser coletiva, né? Já em qualquer canteiro não tem uma pessoa só, ela é coletiva, né? Mas o que está em jogo nessa coletividade é justamente uma questão política também, né? Porque a gente está falando de modos diferentes, né, de produção, onde essa coletividade se arranja nas relações de trabalho, né, diferentemente. Então, você tinha antigamente, né, quando a gente pensa historicamente, você fala, arquitetura vernácula, a gente vai ter as relações de produção, elas não são estabelecidas a partir de uma mercantilização da mão de obra. Não são estabelecidas a partir de uma base econômica de compra e venda dessa mão de obra. São outras relações de produção. Então, o que acontece é que antigamente a gente tinha no processo produtivo que estava muito ligado aos materiais naturais uma autonomia produtiva. Essa era a questão. As pessoas, de uma forma ou de outra, tinham autonomia produtiva. Umas mais, umas menos, dependendo do perfil, dependendo do conhecimento. Mas no seu grupo social no qual você estava inserido, naquele grupo tinham pessoas que detinham o conhecimento técnico para transformar material natural em material construtivo e desse material construtivo em arquitetura, em coisa, né? E isso se fazia entre os membros daquela comunidade em diferentes formas de arranjo. Isso majoritariamente. Lógico que você tem aí, no processo histórico, 1 milhão de formas diferentes disso acontecer, mas de uma maneira majoritária, isso acontecia através de relações de produção, onde as pessoas se reuniam e faziam uma composição de trabalho, né, em forma de mutirão, em forma de parceria, em forma de ajuda mútua, em diferentes formas que a gente vê espalhadas pelo mundo. Lógico que também, nos processos de guerra, de colonização, também violentamente. Isso acontecia, né, mão de obra escrava. Mas assim, vamos pensar na nossa produção social, no nosso grupo social para produzir isso e se reproduzir, né, socialmente, isso vai ter, a gente tem condições de, com autonomia, fazer isso. Isso os grupos tiveram, né? Foi por isso que eles se reproduziram e viveram séculos e séculos e séculos, né? E aí isso começa a mudar, né, em alguns momentos, alguns deles bem capitais, né, para isso, mas isso se transforma, né, e a gente começa a ter uma outra forma de relação de produção. E esse sequestro, vamos dizer assim, da nossa autonomia, ele veio vindo homeopaticamente aos poucos, né? Se a gente for ver quem se debruçou, se a gente for Marx, ele vai falar sobre a subsunção do trabalho, essa subordinação que se faz a partir da manufatura, da troca do modo de produção artesanal. Isso se acentua no modo de produção manufatureiro, e isso se acentua ainda mais no processo de industrialização, se tornando uma subsunção real. O que isso significa, né? Que isso vem aos poucos. No mundo, no nosso campo, na produção da arquitetura, dos territórios, a gente foi perdendo o nosso controle e a gente foi perdendo essa autonomia dentro dos canteiros. Então, anteriormente, a gente existia, evidente que sempre existiu pessoas com perfis que sabiam mais que outros.
né? Chefes de canteiro, sempre existiu isso. Os conhecedores, até pelo tempo de prática, pela afinidade, habilidade, enfim, os grandes mestres, né? Mas, de uma maneira geral, a gente tinha, dentro do canteiro de produção, um corpo produtivo que conhecia a construção de uma maneira global, geral. As pessoas sabiam como construir as coisas, além de saber, elas sabiam como, então, transformar as matérias, a matéria-prima natural em material de construção e a trabalhabilidade dele, transformá-lo em objeto, em arquitetura. Né? Eles detinham esse conhecimento mais global da coisa. Né? Claro que aprendizes, depois profissionais, mestres, assim você vai no processo de ensino e aprendizagem transversal para a vida. Beleza. Com esse processo, isso aí quem vai nos explicar, e é muito importante, é o Sérgio Ferro, né? Arquiteto. Ele vai esmiuçar e transformar isso em letrinhas que pra gente, quando a gente vê, fala, uau, é tão evidente, mas ele vai fazer essa tradução que é fantástica, né? E ele vai nos contando como é que o canteiro foi se transformando, e isso foi se transformando lá pelo século XIII, XII, XIII, XIV, quando a gente começa a ter uma separação do desenho do canteiro de obras. Que começa a surgir esse sujeito histórico, esse sujeito social chamado arquiteto, né? Que não existia antes. E esse sujeito ele começa a surgir dentro de um mundo de expansão das cidades. As cidades estão crescendo, existe mais fluxo de capitais, elas precisam ser construídas, existe investimento em grandes construções, catedrais, grandes construções, ampliação, aumento populacional, então aumento de infraestruturas. Então a gente precisa, nesse processo, como ele é um processo que demanda muito dinheiro, quem investe esse dinheiro? Os contos, bispos, os reis, enfim, esses mercadores. Essa galera toda começa também a demandar pelo que vai ser construído, né? Assim, eu vou pagando, mas o que vocês vão fazer? Demora muito tempo isso daí. Também, e aí eles vão começando a também ter interferência e querer dominar esse processo. Então, já que eles estão bancando, eles também vão querer decidir como é que as coisas vão acontecer. E aí você começa a ter necessidade de chamar a existência desse sujeito que não existia antes, que na verdade no início era o melhor mestre, né? Quem mais sabia, porque quem é que vai poder desenhar com tanto detalhe aquilo que era feito se não é justamente quem mais sabia? Esses caras eles começam a sair daí, que são os caras que começam a aparecer e começam a projetar. Isso vai acontecendo em paralelo, né, dentro do processo de transição do artesanato para a manufatura. E aí rola isso, essa separação do canteiro. Ele começa a ser decidido heteronomamente, que é uma força heterônoma, que é fora do canteiro, ele é levado para fora, ele sai, não é mais desenhado, com compassão e desenha ali na pedra, monta a dúvida, o desenho no canteiro, do canteiro, que é feito para tirar dúvidas entre os profissionais que já conhecem, só que a gente tem que decidir coisas, e a gente usa ali e faz o desenho para facilitar a obra e expressar aquilo, o desenho como uma forma de comunicação, como sempre foi. Só que ele começa a ser, quando ele sai, ele começa a ser decidido em outra sala. A compassão que o Sérgio Ferro ele nos fala dessa transição de compassão para compassinho. Aí vai no compassinho, que aí fica aquela pessoa, o indivíduo, que vai pegar ele e vai começar a projetar. A gente começa aí esse processo, que aí é essa volta, né? Mas é para chegar nessa história que você estava falando, do porquê que a gente não entende mais o processo produtivo como um processo social e participativo.
Porque foi inserido o tal do projeto autoral no meio do caminho. Que é isso, o arquiteto, né? E aí vira a obra, você bota uma cara crachá, né? Como se não fosse um trabalho coletivo para construir aquela história, né? Então, assim, isso é um processo que vai se acentuando. Como a gente não industrializou, quer dizer, a gente industrializou um setor da cadeia da construção civil, que foi o setor justamente que transforma matéria-prima, matéria natural, né, em material construtivo. Esse setor está altamente industrializado. A gente vai nas lojas e compra. Ninguém faz ferro uso em casa, ninguém faz clinker na garagem. A gente podia fazer adubo em casa, a gente podia cortar madeira, fazer bambu, quer dizer, autonomia. Então, a inserção, né, a industrialização, que não está na mão do povo brasileiro, não está na mão de nenhum povo, a industrialização está na mão dos donos da indústria, os donos do meio de produção. Então, são os donos do aço, os donos da cerâmica, os donos do vidro, do cimento. Eles são os donos dessa cadeia, desse setor, né, que transforma a matéria-prima em material de construção. Né? A gente começa a partir da loja de material de construção. Ela escolhe aquilo que nos é ofertado, não é aquilo que a gente quer, é aquilo que tem ali. Então são aqueles tamanhos, daqueles tijolos, daqueles materiais, e a partir daí que a gente faz. Então a gente não tem mais isso. Para a gente, de uma maneira geral, a população, é um mecanismo que parece pequeno, mas ele é um mecanismo extremamente profundo, né, de transformação da matriz produtiva, de toda a engrenagem da sociedade de produzir o espaço, que era na mão de todos, que era democratizado, universal e todo mundo. Agora, a gente depende de um mercado que lança mercadorias e precisamos ter dinheiro para comprá-las, né? Então, é isso, a gente já começa tendo que comprar, já começa no negativo, tendo que adquirir para poder começar a construção, onde a gente começa uma parte. E aí a gente volta, justamente vivendo nesse processo que você começa a ter que buscar alternativas, né? E nisso, uma coisa que nunca desapareceu, mas vai sendo novamente, vai ganhando força, que é como é que a gente pode escapar disso, como é que a gente pode voltar a ter autonomia, né? Porque isso também, para os trabalhadores, desarmou os trabalhadores, porque antes eles sabiam fazer Adobe, antes eles sabiam fazer tudo que tinha que ser feito, né? E aí agora, como é que faz concreto? Como é que faz aço? Como é que... Aí você depende de prescrições, detalhamentos, você precisa de laboratórios, de ensaio. Então a produção, que era uma produção popular, vira uma produção científica, acadêmica. É do laboratório que nascem essas coisas. E aí surge o nosso outro sujeito histórico, engenheiro, que são os técnicos que vão calcular esses materiais que nunca existiram, ou que existiam de outra forma. Cimento existe há muito tempo, só que não é esse mesmo. Aço existe há muito tempo, mas não é o mesmo, né? E dos novos mesmo, os plásticos e tudo mais, né? Os vidros já existiam há muito tempo, mas não é a mesma coisa, é um modo de produção, não é o elemento. E o modo de produção se transformando também transforma o elemento, né? E aí o elemento está sempre em busca dele mesmo se melhorar, né? A gente vive nesse processo. O elemento, quando ele aparece, dialeticamente, ele já anuncia a própria morte, porque vai nascer o elemento que vai superá-lo. E é assim, sempre. Ele quando ele nasce, ele dá o mínimo das condições para a sociedade que está chegando, transformá-lo. E a gente vai sempre assim.
nesse raciocínio. Essa nossa... existiu esse sequestro da razão técnica pela razão econômica. Então a gente começa... Isso se impôs. As escolhas dos estilos arquitetônicos vêm de uma razão econômica e política, não de uma razão técnica. A gente não deixou de construir de uma forma porque essa forma se esgotou. Naturalmente se mostrou que depois de milênios não deu certo e precisou mudar. Como assim? E esse é o discurso, né, que às vezes que quer ser passado, assim, justamente. Pois é. E aí? Que ruptura é essa? Qual foi o momento, ou né, não é um momento, mas são um conjunto, qual foi a conjuntura, né, esse contexto histórico que possibilitou essas rupturas, né, com modos de se fazer e inserção de outros que trouxeram como consequência isso que a gente está vendo aí, né? Então, aí voltando e conectando novamente a história da participação. A participação sempre existiu, ainda mais quando a gente não tem condições de bancá-la. Né? Assim, a participação sempre existia, depois a gente começou a pagar, porque a mão de obra teve que se assalariar, então a gente contrata os trabalhadores para construir, né? Só que quem não tem dinheiro dá seus pulos. E aí são os familiares, são os amigos, são as comunidades. E aí isso também, uma coisa que a gente sempre, desde o início, a gente sempre soube, que a gente organizadamente, quando está organizado, a gente é mais forte. Né? A gente sempre soube isso. A gente sempre se descobriu ser social. Ninguém vive sozinho. A gente precisa viver junto. Ninguém solta a mão de ninguém. Então a gente vai indo junto e vai avançando. Então a gente... nessa história a gente sabe que tem as relações sociais e a gente vai sempre conseguir, só que com quais condições? Com precariedade, com vulnerabilidade, com materiais de qualidade X e Y, né? Em condições também precárias, contextos de violência, enfim, dessa vida que a gente vive, né, hoje. Então, o trabalho, né, fazendo a ponte de nós, arquitetas e arquitetos, no nosso processo projetual e de construção, fomentar a participação do processo, tem uma larga. Essa orientação, né, de se fomentar esses processos participativos, eles vêm justamente para reconectar uma essência que sempre existiu, né, de entender que mais cabeças e mais mãos trabalhando, pensando, a gente consegue mais longe e a coisa se torna mais integrado, mais assimilado, mais apropriado, mais legitimado, mais tudo. Sim. Acho que de toda essa fala assim, do professor fica muito claro o quanto autonomia e coletivo são os grandes pontos, né, que mudou e causa todas essas consequências e o quanto a construção vernácula, a bioconstrução consegue manter, né, essas duas questões, assim, muito interessante. Isso é igual a gente que vai preparar uma comida no almoço. Você consegue, se você souber cozinhar, souber mexer com aqueles materiais, né, com os nossos, todos os elementos ali disponíveis na nossa culinária, essa autonomia. Outra coisa é a gente não ter alimentos para poder plantar, para poder produzir, para poder colher, para poder transformar e ficar tendo que comprar esse alimento. A autonomia é fundamental. E aí essa participação, quando ela vem, ela traz com ela, primeiro, uma obra de cara, né? Aí é um debate também, mas uma substituição, né, desse investimento econômico, que não vem em termos financeiros, pelo pagamento dos materiais, mas ele vem em termos energéticos, né, de trabalho, de suporte, né, de engajamento, ele vem de tempo, né,
E aí o tempo é dinheiro, né? Então ele vem de outra maneira dentro dessa equação. Mas o que ele traz também é um processo de reforço, de fortalecimento dessa coesão social, né? Que justamente quando a gente está em situações de vulnerabilidade, de precariedade, em comunidades, na periferia, em assentamentos, em aldeias, enfim, a gente, essa estrutura social é que nos carrega, né? Então, é fundamental esse processo, ter clareza, e aí para nós, arquitetas, arquitetos, né, sobretudo com esse caminho da assessoria técnica, né, a gente tem que ter clareza que o processo de produção, o processo projetual tem que ser participativo, né, e aí vai da gente de facilitar esse processo. Quais são os instrumentos, as ferramentas, os conhecimentos, os métodos, as técnicas que nós temos para fazer o que nós devemos fazer como facilitadores desse processo, né, que é oxigenar toda a possibilidade de inserir quem vai viver o espaço dentro da discussão projetual. Professor, entrando nesse assunto, é uma das nossas perguntas, porque a gente leu a sua dissertação, né, que é sobre o mestrado, sobre assentamentos rurais, né, do sonho de uma casa, a casa dos sonhos, moradia e qualidade de vida na comunidade Terra Livre. E a gente viu muito forte esse enfoque na participação dos moradores nesse processo de conceber, estar junto com os profissionais ali para construir a sua casa. Então, na concepção do projeto, até vocês mostram, né, fazem os moradores desenharem como eles desejam a casa deles, né, como eles veem, como é o sonho deles, dela modificada no futuro, como vai ser. E eu achei isso muito interessante. A gente gostaria de saber como que é esse processo, como é inserir esse morador a participar junto, nessa participação coletiva que não acontece usualmente, né, no convencional. Como funciona isso? Você podia falar um pouco? Sim, bom, vocês remontaram até entre os anos 2005 e 2007, né, que aconteceu esse trabalho, mesmo atrás. Então, nessa época lá, eu atuava como arquiteto com assessoria técnica junto a assentamentos rurais, junto ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E aí eu participava de uma cooperativa, era cooperado, uma cooperativa de trabalho social no Rio de Janeiro, e a gente acessava os editais, concorria a editais do INCRA para fazer assessoria técnica dentro dos assentamentos, né? Então a gente entrava no assentamento, quem nos inseria no assentamento era o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, o MST, tinha toda essa parte política e organizacional que eles realizavam, né, um processo, e existia um corpo técnico que fazia, e era multidisciplinar, né? No caso, eu era o único arquiteto, mas tinha agrônomo, veterinário, zootécnico, assistente social, era mais da área agrária, né? Então isso é uma composição de assessoria técnica. Então, porque são várias entradas, né? A primeira entrada, né? Essa é uma entrada aqui que me permitiu e que nos permite compreender melhor o próprio processo de estabelecimento e construção dessas relações sociais, né? Tipo, entender melhor o que é um assentamento, o que é um acampamento, né? Como é que a vida lá é vivida lá dentro, por que eles estão nesses lugares, o que historicamente nos leva a ter esses espaços, o que juridicamente esses espaços constituem, né? Eles são reflexo de quê? Né? Então, entender
pouco do processo histórico do Brasil, de colonização do Brasil, que não chega a esse momento, a essa realidade, né? Isso é uma entrada. Isso é muito importante para nos ajudar a entender os comportamentos, né? Outra entrada são os métodos, né? As técnicas que existem cada vez mais, né? Sobre processos participativos, sobre como mediar, como juntar, como ouvir, né? Que a gente tem muito, né? Que na verdade na época eu fui beber no campo da educação, né? E no campo das ciências agrárias, né? As ciências agrárias já têm desenvolvido vários métodos justamente de como trabalhar com os camponeses, né? Se for desse grupo social, né? Porque o trabalho foi em assentamento rural, né? Então, eu fui beber um pouco nos métodos das ciências agrárias e da pedagogia, da educação, né? Que também, historicamente, tem esse campo, desenvolveu métodos como da pesquisação, métodos participantes, né? E aí métodos de diagnóstico participativo, rural. E aí você vai, na verdade, construindo, né? E vai discutindo, vai experimentando e vai construindo também a sua própria forma. Você vai moldando, né, o perfil da realidade que você está trabalhando, né? E, enfim, também até o tamanho do corpo técnico, né? Se é um arquiteto só, é mais difícil, se é um grupo mais interessante de trabalho, né? E isso, então, essa era a minha realidade nessa época. Então eu tinha essa entrada. Então o meu mestrado, na verdade, ele entra dentro desse processo em paralelo. E aí eu fui fazendo um outro assentamento. Esse assentamento do mestrado, esse trabalho, foi no sul do estado do Rio de Janeiro. Eu trabalhava como assessor no norte do estado. Então foi uma época que eu rodei todo o estado, conhecendo acampamentos, sobretudo acampamentos. A gente trabalhava justamente para fazer o plano de desenvolvimento do assentamento. Era um PDA, chamado na época, que era como ia ser esse assentamento. Então, no processo de regularização fundiária, né, então existe primeiramente uma repertorização de quais são os imóveis rurais passíveis de serem regularizados. Então, aqueles imóveis que já são do Estado, né, imóveis improdutivos, imóveis que por alguma razão realizam trabalho escravo ou estão relacionados ao tráfico de drogas, alguma coisa nesse sentido. Então existem categorias de imóveis passíveis de serem regularizados para fins de reforma agrária, né? Então o movimento ele repertoria, né, quais são esses imóveis, porque isso é uma responsabilidade enorme. Ninguém invade e joga com vidas na terra produtiva e cria um contexto de violência que vai desencadear mortes. A luta do campo é uma luta histórica, uma luta que desde que a gente se conhece, essa luta acontece. É um processo de colonização, de expropriação desse território que nós chegamos, nós somos colonizadores, que a gente faz parte dessa linhagem, né? Enfim, nesse processo, então, quando se detecta as famílias ocupam essas terras para fins de reforma agrária, o intuito objetivo, direto, de poder produzir na terra para viver. Pessoas que muitas vezes viviam no campo e que foram expropriadas, foram para cidades, viveram nos bolsões periféricos das cidades, tentando sobreviver aí, não conseguiam, ou então pessoas que nasceram nesses bolsões e que buscam melhores condições, não tem para onde ir, vão tentar produzir alimento e viver, uma terra para morar, produzir
viver, né? E que percebem que organizadamente é mais certo essa luta, como se organizar, né? E aí nesse processo, então, politicamente organizados, socialmente organizados, ocupam um território, né? Isso passa-se por um processo longo de regularização fundiária que dura anos e anos e anos e anos, que vai depender de cada lugar, até passando por todas as etapas, no final se transformar em um assentamento rural de reforma agrária. As famílias então são assentadas. Nesse momento elas passam a ser reconhecidas pelo Estado, né, como famílias que têm o seu espaço de vida regularizado, de produção, né, que é o assentamento rural, com regras e leis próprias a essa localidade. Eles são assentados rurais na reforma agrária. Então existe esse trabalho de construção deste assentamento que queremos, do mesmo jeito que a gente estava discutindo a cidade que queremos. E aí é um assentamento, como é que ele vai ser o loteamento, a distribuição dos lotes, se vai ser individual, se vai ser coletivo, como é que vai ser. Isso é um processo de discussão, de debate das famílias, como é que vão ser as casas, os créditos, como é que a gente vai acessar, vai se organizar, o escoamento da produção. E você faz um estudo urbanístico, de planejamento urbano, embora seja, vamos dizer melhor, um planejamento territorial, né? E a gente precisa avançar justamente nesse debate para se tornar uma prática, para a gente se desvencilhar e construir um campo dentro do nosso planejamento, que a gente chama de planejamento urbano, um campo específico cada vez maior para estudar esse mundo agrário, esse mundo rural brasileiro, que ele fica sempre anexado no debate, né? Mas aí voltando, então existe esse planejamento territorial e também o planejamento das casas, das habitações, como é que vão ser tudo isso, né? Então é nesse processo que entra esse trabalho de discutir com as famílias como é que vão ser as casas. Nesse caso, esse local, ele era um acampamento na época, e até hoje, se não me engano, ele continua sendo acampamento. Ele já era o acampamento mais antigo do estado. Ele é uma briga enorme, né? E ele, então, como ele já tinha décadas como acampamento, as famílias já viviam lá dentro em condições um pouco melhores do que um acampamento que acaba de aparecer, onde nós temos que construir todas as edificações. Lá existiam antigas construções da fazenda, né, que eles reaproveitaram, e aí essas casas, essas construções expandiram. Então já existiam casas que ao longo eles foram também dando o jeito deles e construíram. Então esse processo lá é um processo de como eles iam se transformar, olha só, não se transformar em assentamento, iam acessar o crédito. O processo foi: vamos produzir as plantas e quando o crédito chegar, vocês vão dar entrada e assumir e ter o projeto, né? E vamos fazer isso. E até aconteceu nesse processo eu começar em uma família já chegar pedindo para ser um dos primeiros a ser feito, porque eles estavam começando a construir a casa, eles queriam um projeto, e aí rolou de fazer e ser construído. Construiu em 2 meses, né? Que ele construiu em 2 meses, ficou pronto. E também dentro de um processo que não dava para fugir dos materiais industrializados, né? Era uma condição que estava ali posta dos créditos que iam entrar, do meu próprio conhecimento também técnico na época, de propor coisas e assumir né, linhas de produção e tudo mais, e outros materiais, mas até pelas normas que não existiam de terra na época e tudo mais. Os projetos foram feitos, né, com materiais industrializados, tijolo cerâmico. Mas ainda assim teve essa participação coletiva nessa prática. Isso que é o mais interessante, que
traz essa questão ancestral que vem do vernáculo das práticas de terra, mas conseguiram aplicar isso mesmo com materiais industrializados. Isso que é o mais interessante para mim, dessa participação dos moradores. Ali, então, isso aí é legal, tem situações assim. Nesse acampamento, eles já tinham uma vida muito urbana, pela proximidade da cidade ali. Agora, tem acampamentos do estado que pela distância só tinha casa de terra, de custo, de autonomia produtiva, de rapidez e de temporalidade, né, de não saber o que vai acontecer e tudo mais. Mas assim, mesmo nesse é fantástico, porque todos têm, de alguma forma ou de outra, a memória da vida. Traz, eu morava numa casa, ou já moraram, ou alguém da família já morou, né? Raramente o material é bom. Esse é o material de verdade, é o concreto, é o mais resistente, esse é o ideal. Isso vai construindo, né? A ideia é que o outro material que sempre resolveu todos os problemas não fosse finalmente ele não é tão legal assim, né? E aí você vai fazendo isso em todas as instâncias sociais da vida, né? Na rua, você vai conversando, vai falando, você vai botando isso nos livros, nas revistas, na televisão, no rádio, nas novelas, né? Isso vem junto com a ideia da modernização, vem junto com a ideia da urbanização, vamos para a cidade, viver na cidade, e aí vai se construindo, foi se construindo ao longo do século XX essa ideia do rural atrasado, do Jacatatu, do Chico Bento, desse rural que parou no tempo, que não estudou, que é atrasadão, né? Vida que é um modo de vida urbano para cidades. Então isso é uma lavagem cerebral, uma mudança de comportamento, uma indução cultural, que aos poucos as pessoas foram assumindo isso. E aí isso vem alimentado com os próprios processos pedagógicos de ensino, né? A gente entra na faculdade e a gente aprende, até porque a gente produz conhecimento científico e esses materiais industriais vieram da produção científica do conhecimento, né? Então a gente assume as cartilhas desses materiais, do concreto armado, do aço, do vidro, e a gente não estuda terra, bambu, madeira, vai estudar esses materiais só de forma complementar ao concreto, né? A gente só vai ter esses materiais ou em programas pedagógicos, né, diferenciados, como o caso nosso aqui da Unila, né, universidade nova e diferenciada, conseguiu colocar no papel e propor, estabelecer um programa inovador e muito bacana, muito importante até para a luta, né? É raro, né? Isso acontecer, a gente fica a reboque de professores, de pesquisadores que têm essa pegada e que eles que puxam. Né? A gente é raro ter dentro dos programas pedagógicos a inserção dessa matriz produtiva, outras, né, que não essas estabelecidas, de concreto armado, não aço. Eu acho que inclusive a gente percebe, né, assim, esse tipo privilégio, assim, de acesso ao conhecimento que a gente tem, de em Canterum já ter desenvolvido técnicas com terra, a gente fez, né, em outra matéria de projeto, uma casa em adobe, então é muito comum pra gente, assim,
imagino que se a gente for conversar com estudantes de outras universidades, seria uma realidade diferente, né? E é muito interessante. Desde já a gente poder... Isso. Muito trabalhado com a questão que os professores, além do professor, né, traz essa questão política, o contexto de pensar, mas será que não existe outra alternativa? Por que a gente está tão mecanizado nisso? Então, homogeneizando a arquitetura, né, elementos da arquitetura. Existem tantos materiais, tanta diversidade, porque a gente está seguindo tanto esse padrão, né? Então, isso é muito rico, isso da nossa universidade. E a gente agradece o professor também por... Que vocês se atentem a isso. É bom ouvir que vocês estão ligadas nisso. Isso tem que se repercutir, né, se reproduzir. Isso tem que ser uma compreensão coletiva. Porque quando eu disse para vocês que eu liguei também minha antena na época da faculdade, não foi dentro dela. Eu tive que sair e fui fora. Eu tive que descobrir essas coisas. Né? Não foi dentro das disciplinas. Então não tinha. Né? E aí você depois vai vendo a falta que faz. Né? Você tem que correr e tal. Então é muito importante a gente ter essa noção para entender até a complexidade, que é um trabalhinho de luta também. A inserção disso no plano pedagógico, ela também indica uma escolha por alguma coisa que saiu. E aí é uma escolha política. Sim. Então, assim, quando a gente vai discutir o que vai ser definido, qual é a orientação do curso, né? Que aí vocês estão dizendo, vem outro curso e vai falar, o meu curso tem mais urbanismo, meu curso tem uma atenção maior em conforto, meu curso tem, né? Porque tem professores e pesquisadores que puxam esses temas, né? Ou o programa pedagógico coloca em evidência, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento que a gente tem que consolidar um processo de transição tecnológica. Tá? A gente vai ter que inserir isso. Então, a gente está na transição. Então, assim, vocês estão vivendo um processo transitório que não vai acabar agora, que vai ser transitório durante um longo, não sei se bom, mas durante um longo tempo. Né? Mas vocês estão nessa. E aí, quando a gente desperta para entender o momento histórico que a gente vive, vai entender tudo que está em volta da gente, que justifica do porquê as coisas estão desse jeito, né? A gente vai se descobrir como sujeito histórico, sujeito político e tal. Você vai entendendo isso em outras escalas dentro das disputas. Você vai entendendo, se a gente tem aula de terra aqui, tem uma batalha em outro nível que está acontecendo para assegurar que essa aula de terra esteja aqui. Porque essa aula de terra não estaria aqui se não tivesse uma batalha. Porque não é para estar. É igual a luta que a gente está falando dos assentamentos. Eles só têm assentamentos e casas por conta da luta. Porque senão não vai rolar. É na resistência e na luta que as coisas se fazem. Porque elas estão justamente indo contra. Um processo contrário. Um processo de dar oxigênio a outras formas de relações sociais, relações de produção, construção dos territórios e tudo mais, nessa pegada. Então é uma disputa, nem sempre é fácil, a gente vai perdendo, é difícil. Mesmo aqui a gente vai vendo, né? A gente tem dificuldade de trazer terra, a gente nem sempre tem terra lá para trabalhar. Sim. É uma briga para trazer terra, para trazer madeira, para trazer material. Aí tem que ir atrás de pallet. Então, olha a madeira que a gente trabalha. Madeira, qual é a qualidade? E em uma escala muito menor, a gente já sente, né, essas questões, assim. É muito interessante, assim, a gente vê realmente como algo muito rico. E acho que um pouco do que o professor falou agora sobre a questão, né, do momento histórico, assim,
E meio que se encaminhando para a nossa última pergunta, que tem um pouco a ver com isso, assim, de como que o professor reconhece os elementos de uma arquitetura latino-americana em todo esse trabalho, assim. Essa é a grande pergunta do nosso semestre, se existe uma identidade latino-americana, complexa, mas como que tá, sabe, esse momento da arquitetura com terra, nesse momento histórico que a gente está vivendo, qual a relação há uma identidade, não há, esse tipo de arquitetura está nessa identidade atual? Uma pergunta meio bomba. A arquitetura com terra, ela é presente na identidade da arquitetura latino-americana? Essa é uma pergunta ampla, né? Ela tem várias entradas de resposta, né? Vou tentar construir uma linha de entrada, né? Vou partir da ideia de que a gente nunca deixou de ser cultural. A gente é um ser social na essência. Somos seres sociais, não vivemos só. Aliás, a gente não consegue nem viver, né? A gente nasce porque a gente é um ser social. E aí, quando nasce, tem que ser alimentado, tem que ser, enfim. A gente só sobrevive como ser social. A gente também é ser técnico, né? Porque a gente vai transformando a natureza para poder se reproduzir, para poder sobreviver. Então, a gente vai construindo, né? Vai aprendendo as técnicas de andar, de correr, de subir árvores, de plantar, de colher, de comer, enfim. E a gente também é ser cultural, a gente produz cultura o tempo inteiro. Que tipo de cultura é essa? Qual é a composição? Isso é outra história, só que a gente nunca deixou de produzir cultura. Produzimos linguagens, produzimos diálogos, comunicação. A gente está sempre num aspecto mais amplo, né? A cultura que necessita ser desconstruída conceitualmente para a gente poder analisá-la, né? Como propõe aquele arquiteto, professor Amos Rapoport, né? Que vai propor de construir a cultura, porque ninguém vê a cultura andando na rua. Você precisa desconstruir a cultura e ver que a cultura é uma composição formada por visão de mundo, valores, costumes, práticas. Você vai decompondo sistemas, até modos de se vestir, musicalidades, o que comer, né? A gente tem na cultura brasileira, que a gente chama, né? Aspectos diferentes de cultura culinária, de cultura de vestimenta, uma diversidade, né? Dentro daquilo que a gente está tentando criar uma unidade, né? Unidade e coletividade, essa questão dialética, né? Do todo e da unidade, né? Essa história. Então, olhar para dentro e para fora, perto e longe, está sempre nesse processo, né? Então, identidade latino-americana, igual, né? Que carrega, que constrói, que traz nela um conjunto de biomas enormes, né? Os Andes, o Pantanal, as praias, a Amazônia, que constroem, né? Que estão aí dentro do processo de construção dessa cultura, né? Que é onde a gente nasce. E os seres sociais, né? Que a gente é forjado pelo meio social que a gente nasce e cresce. A gente é forjado nesse contexto que une natureza e sociedade, né? Nesse todo aí. A gente então transforma a natureza dentro daquilo que ela nos oferece localmente. A identidade é local. Nos Andes existe uma identidade andina, né? Que é diferente da identidade da caatinga brasileira, do sertanejo, né? São identidades diferentes daí de identidades da América Central, né? Mexicanas, enfim. Então, assim, o processo identitário se constrói dentro de um processo histórico. Então, a gente tem muita coisa comum em todos esses lugares pelo processo de colonização, né?
né, formação societária, a expansão mesmo histórica, social, né, do cruzamento das migrações que a gente vai carregando, vai se construindo, e coisas muito localizadas, muito do grupo social, né? Nos espaços, diferentes grupos sociais têm identidades diferentes, embora vivam no mesmo território também, né? Então essa identidade, ela é uma construção social, né, que tem a ver com temporalidades, tem a ver com territorialidades, né, e tem a ver com os aspectos sociais do meio com que a gente convive, porque essa polarização que a gente vive politicamente hoje nos mostra que mesmo na mesma unidade territorial a gente tem mundos diferentes, com identidades diferentes, né? Então a gente convive em tensão mais ou menos aguda, né? No mesmo território, no mesmo bioma, mas com visões de mundo diferentes. Então a identidade também está ligada, então está ligada com temporalidade, com territorialidade, está ligada com visão de mundo, né? Com afinidades, porque às vezes a gente constrói identidade com os amigos mais do que com a nossa própria família e tal. Então assim, essa identidade, ela existe e ao mesmo tempo ela é profunda e superficial ao mesmo tempo, porque depende de como a gente é latino-americano, a gente carrega em nós uma série de elementos da construção da unidade latino-americana, embora nós sejamos também localizados dentro de um tempo e espaço, de uma sociedade que pode construir múltiplas identidades dentro dessa unidade latino-américa, né? Então, agora, tudo que vem da nossa essência faz parte do nosso ser também hoje. Então, assim, a Terra, que está conectada, ela também faz parte, porque a Terra nos alimenta e a Terra nos habita, né? Na verdade, a gente não vive sem Terra. A gente precisa da Terra para produzir alimento, a gente precisa da Terra para produzir casa. A gente, a madeira, esses materiais, então, sim, eles fazem parte também, porque se a gente olhar as técnicas construtivas, né, ao longo de todo o continente latino-americano, a gente desenvolveu, ora, nossos povos, que a gente hoje reconhece como povos autóctones, povos originários, né, desenvolveu técnicas fantásticas com esses materiais, quanto das técnicas que a gente transformou a partir das misturas com as técnicas trazidas pelos processos de colonização e migrações múltiplas aí, ao longo de toda a história, né? Quando eu mostro para vocês, né, aquelas construções com terra no Mali, em Djenné, aquela catedral gigante, né, que aí criou uma identidade, uma linguagem arquitetônica tão forte, criou uma linguagem arquitetônica, não só dali, mas de um território, uma macro-região, que é essa árabe-sudanesa, a arquitetura árabe-sudanesa, que tem essas características que vocês viram e veem nessas construções naquela região ampliada, né? Que são fruto de séculos e séculos e séculos de confrontação de culturas, de rotas cruzadas, né? De colonizações atrás de colonizações e povos que se misturaram e que deram aquele resultado, né? Então, assim, a identidade está dentro do coletivo de identidades, né? Esse é o processo. Esse é o processo da vida, entender essa dialética, né? Dessas relações contraditórias, complementares, como é que isso se equaciona, né? Então, não sei se eu respondo a questão de vocês, mas eu não sei se a questão é para ser respondida ou se basta ser problematizada, porque talvez a resposta esteja
na problematização, né, dessa questão, porque ela não vai ser respondida. Quem é que tem esse local de fala, assim, esse poder? Né? A gente pode problematizar e encontrar essa uma entrada. Pode ter uma outra resposta com uma outra entrada que problematize também e que a gente concorde, do jeito que vocês estão, a princípio, concordando com essas coisas todas que eu estou... Sim, acho que é justamente isso, essa multiplicidade de identidades, né? Até assim, quando a gente conversou, acho que justamente pode ter várias perspectivas sobre essa problematização. Acho que é muito difícil ter uma resposta assim única. Acho que a pergunta não vai dar isso. Mas se há uma identidade, a gente chegou numa conclusão em sala que há várias identidades. E essas várias identidades compõem uma identidade latino-americana sempre que ela está relacionada com o território, né? E justamente acho que a diversidade é a questão que mais nos marca, né? Se tem algo que nos une, são as nossas diversidades, assim. E as nossas peculiaridades, porque nem o professor disse muito ali, é uma visão de mundo diferente. Por mais que a gente esteja no mesmo território, cada um enxerga e vê o território de uma maneira. Então isso não dá para você deixar uma bolha só, é isso. Não, é muito mais complexo, né? Então, e é um território muito extenso, né? A simplicidade da coisa. Você uma mono-identidade. Vocês vivem isso todo santo dia. Vocês entram em sala de aula e veem uma diversidade incrível de pessoas vindas de vários países. E vocês veem dentro da sala de aula. Aí quando vocês saem da universidade e vão fazer um encontro entre outras universidades, vocês também se reconhecem na identidade da UNILA. Vocês se reconhecem como identidade UNILA, ao mesmo tempo que dentro da UNILA vocês não conseguem explicar que identidade é essa, senão a composição dessas múltiplas identidades. Sim. Acho que é o exemplo perfeito. Realmente. A UNILA é isso. Todo mundo sabe o que é, mas é difícil explicar. É igual liberdade. É difícil, realmente. É difícil explicar, né? Mas você não é outra coisa que não também isso. Você é uma construção identitária. Agora, a gente pode depois discutir qual é essa construção. Sim. E a gente pode entrar na gênese, né, assim, no conteúdo, e que identidade é essa que nós queremos construir. Porque como ela é uma construção, a gente pode construir, igual as cidades. Né, que a gente está discutindo. Que cidade queremos construir? Então, que identidade queremos construir? Só constrói com identidade comum a partir do diálogo. Né? Para a gente se entender, ouvir, escutar, comportar todos dentro dessa identidade, né? No sentido que ele citou, né? A identidade é o todo, né? Assim, então, a gente vive isso no mundo, né? E aí eu acho que é isso. A arquitetura que trabalha com esses materiais, ela vai buscar justamente, ela encontra identidade, né? Porque também ela vai dar a essência do nosso processo produtivo. Assim, espero que nos recolhemos nessa produção, né? E a gente continue a levantar esse processo. Sim, acho que foi uma aula aqui. Foi mesmo. Mas que esse tipo de conversa é o que ajuda também a construir essa identidade. E é muito sobre se refletir, sobre estar atento, relacionar várias questões, né? E principalmente, acredito que em toda a vida profissional, mas principalmente nessa fase que a gente está, assim, muito no início se descobrindo como profissional, como essa função social que nós temos. É muito rico, assim, então foi uma conversa realmente... Muito obrigada, professor, foi ótima. Assim como todas são, mas é bom ter um momento só para isso. A gente tinha muitas outras coisas mais para falar, mas a gente vai... Por causa do tempo, a gente vai ter que encerrar, mas a gente agradece muito a participação do professor. Foi assim, melhor do que a gente esperava. O professor trouxe muita informação, tipo... Fiquei pensando, cara, é realmente isso, o diálogo permite essa reflexão, pontos muito diferentes, né? Então,
A gente agradece o professor por isso e pela disponibilidade de tempo. E é isso. À disposição, agradeço o convite. Então, nós agradecemos. Nós vamos deixar registrado que essa entrevista foi gravada em outubro de 2023 por mim, Emily Berlanda, e pela Heloísa Palma Priotto, sob orientação da professora Andréa Moassab, como trabalho final da disciplina de Arquiteturas Latino-Americanas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E, novamente, nós agradecemos ao nosso professor e arquiteto Thiago Lopes Ferreira por nos conceder essa entrevista muito rica, muito especial.